Olá, bom dia. O Senado aprovou novas regras para a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A criação do fundo já havia sido aprovada pelos deputados na madrugada de quinta-feira. Menos de 12 horas após a aprovação pela Câmara dos Deputados, os senadores aprovaram a proposta que modifica as regras de distribuição do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Ela também altera várias outras regras. Antes de votar, muita negociação entre os senadores. Eles impugnaram do texto 2 artigos, um deles que previa desconto de 90% para multas aos partidos e pessoas jurídicas. A matéria que trata de encaminhamento eleitoral, de definição de valores eleitoral, colocar uma anistia dentro, alguém defender, eu não defendo. De acordo com o texto, os recursos do fundo serão divididos da seguinte forma: 2% serão divididos igualmente entre todos os partidos com registro no TSE. 35% serão divididos entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal na proporção dos votos obtidos na última eleição para a Câmara. 48% divididos na proporção do número de deputados federais consideradas as legendas dos titulares e 15% divididos na proporção do número de senadores consideradas as legendas dos titulares. Para 2018, a divisão vai considerar o tamanho da bancada na Câmara e no Senado em 28 de agosto de 2017. Nos anos seguintes, a representação será a da última eleição. Os recursos do fundo eleitoral estimados para 2018 são de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. O fundo será composto de 30% do dinheiro das emendas parlamentares de bancadas e da compensação fiscal de emissoras de rádio e TV com o fim da propaganda partidária, aquela exibida fora do período eleitoral e que será extinta. O horário eleitoral gratuito será mantido. Pessoas físicas podem fazer doações com limite de até 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária. Acima desse teto, pode haver multa. Os limites de gastos de campanha ficaram estabelecidos da seguinte forma: R$ 70 milhões para o presidente da República. Para governador, o limite varia de R$ 2 milhões e 800 mil a 21 milhões, dependendo do número de eleitores do estado. Se houver segundo turno, os candidatos à presidência da República e a governador podem gastar metade desse valor. Para senador, o limite de gastos varia de R$ 2 milhões e meio a R$ 5 milhões e 600 mil. Os candidatos a deputado federal podem gastar até R$ 2 milhões e meio. Deputados estaduais e distritais têm um teto de R$ 1 milhão. Pelo texto aprovado, os partidos também podem comercializar bens e serviços e promover eventos para arrecadar recursos para a campanha. Não vai haver desequilíbrio entre candidaturas de pessoas muito ricas, de milionários e de outros candidatos. É o possível que poderia ter sido votado pela Câmara dos Deputados. O conjunto melhora o sistema eleitoral. As candidaturas avulsas foram proibidas, o que gerou protestos. Se a pessoa quiser se registrar num partido, muito bem, é um direito. Agora, também deveria ser um direito quem quiser ser candidato sem uma filiação partidária poder ser. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Ele precisa fazer isso até o fim de semana, um ano antes das eleições do ano que vem, para que essas mudanças possam valer já em 2018. O plenário do Senado aprovou também nesta quinta-feira a medida provisória do Refis. O texto permite o refinanciamento de dívidas tributárias de pessoas físicas e jurídicas com a União. O governo estima arrecadar R$ 10 bilhões. Já a renúncia deve ficar em 35 bilhões. A matéria vai à sanção da Presidência da República. De acordo com o texto, poderão ser refinanciadas dívidas de pessoas físicas e jurídicas vencidas até 30 de abril deste ano. Os descontos sobre os juros das dívidas poderão variar de 50% a 90%. No caso das multas, os descontos ficarão entre 25% e 70%. O pedido de renegociação deverá ser feito até 31 de outubro. No momento que tem um orçamento de 2018, que eles cortam 50% o recurso de ciência e tecnologia, nós vamos para um refis como esse. O senhor sabe que a PGFN diz que a renúncia total disso é de 159 bilhões. Nós estamos num momento pleno de recessão. Se nós não parcelarmos esses impostos,
e eu estou me referindo a empresários sérios, não aos desonestos, se não parcelarmos, eles vão fechar as suas empresas, principalmente os micro e pequenos e médios empresas que geram emprego e renda neste país. Em relação a empresários honestos que precisam do refis, talvez um deles seja, abre aspas, o deputado Nilton Cardoso, que foi o relator, deputada, lá na Câmara, e que se auto-anistiou sendo relator. Na verdade, não está perdoando nada. O que existe é uma multa de 20%, às vezes 30%, 40%, está dando desconto nessas multas e está dando desconto nos juros demora. Mas a correção está sendo feita, as empresas vão ter que pagar do mesmo jeito. Ficaram fora do refinanciamento entidades religiosas, instituições de ensino vocacional e faculdades. Os senadores concordaram que esses itens eram estranhos à proposta original do refis. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realiza hoje visita técnica às obras na bacia do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte. A presidente da comissão, senadora Fátima Bezerra, falou por telefone sobre a expectativa para a visita, que também será marcada por debates sobre o tema. A nossa expectativa é uma expectativa bastante positiva, até porque o Nordeste, o nosso estado, vive um dos momentos mais dramáticos do ponto de vista de escassez hídrica. São 6 anos seguidos de seca. Os reservatórios do Rio Grande do Norte estão secos. Para se ter uma ideia, o principal reservatório nosso, que é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é alimentada exatamente pelo rio Açupiranhas, ela está com uma capacidade hídrica abaixo de 16%. Ela entra em volume morto, por exemplo, a partir de dezembro. Daí a necessidade de nós acompanharmos a obra do São Francisco para que tenhamos agilidade, né, na conclusão dessa obra. Vai participar dessa jornada de audiências públicas que acontece nesta sexta-feira aqui no Rio Grande do Norte. Vai participar o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica, a Agência Nacional das Águas, o DENOX, bem como o governo do Estado, gestores, parlamentares, a bancada federal, estadual, vereadores, a igreja e a sociedade civil. Então, nossa expectativa é uma expectativa positiva. E no mês de novembro, mais 27 estudantes de escolas públicas de todo o Brasil vão poder interagir de uma forma muito especial com os parlamentares. Os jovens senadores vêm ao Congresso para saber como são feitas as leis e aprender sobre a atividade legislativa. Quem traz mais informações sobre o assunto é o jornalista Hermes Coelho, editor do programa Alô Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo, e um bom dia especial para você ligado no Senado Notícias. O programa Senado Jovem chega à 7ª edição. Um aluno de cada unidade da federação tem a oportunidade de passar alguns dias aqui, descobrindo na prática o que os parlamentares fazem. É claro que eles são escolhidos por meio de um processo seletivo, o concurso de redação do Senado. Em 2017, o concurso chegou à 10ª edição. O Charles Jacobina, sob a supervisão da nossa equipe, mostra um pouco como é a rotina dessa garotada no Congresso. Você que é jovem, tem um sonho de ser um senador ou senadora, ou quer conhecer mais de perto o trabalho de um parlamentar? Foi pensando nisso que o Senado Federal criou o Jovem Senador, que desde 2011 cria oportunidades para pessoas de até 19 anos conhecerem mais de perto a atividade de um parlamentar. Para falar um pouco mais sobre o projeto, eu estou com o Erivelto Ferreira, ele que é coordenador da edição de 2017. Erivelto, quais os jovens podem participar e como eles podem agarrar essa oportunidade? Bom, podem participar os jovens de até 19 anos de idade que estudam em escolas públicas estaduais. Eles precisam procurar um professor orientador que os auxilie na redação de um tema que é oferecido pelo Senado Federal.
Essa redação é entregue à escola, que faz uma seleção da melhor redação da escola. A melhor redação é encaminhada para a Secretaria Estadual de Educação ou do Distrito Federal, e a Secretaria de Educação seleciona a melhor do Estado e encaminha para o Senado Federal. Aqui no Senado a gente tem uma comissão julgadora que seleciona as 3 melhores em ordem, primeiro, segundo e colocado, e os primeiros colocados são os jovens senadores. Ótimo. Depois de aprovado, como é que se dá o processo aqui em Brasília? Bom, a gente convida os jovens senadores, informa que eles foram selecionados, eles vêm a Brasília com tudo pago, com hospedagem e traslado. Chegando aqui, a gente recebe-os no aeroporto, encaminha para o hotel e depois eles têm uma vivência aqui no Senado Federal. Eles formam comissões para julgar e votar proposições que eles oferecem. Antes de vir, a gente pede que eles deem ideias legislativas que vão ser discutidas aqui. Eles são divididos em 3 comissões, as comissões votam esses projetos e depois encaminham ao plenário. No plenário também eles têm uma eleição da mesa, eles têm um presidente, primeiro secretário, que coordena os trabalhos no plenário e votam projetos que depois, se aprovados, são encaminhados para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e passam a tramitar efetivamente aqui no Senado Federal. A gente está na 10ª edição do concurso de redação, que é que faz a seleção dos jovens senadores, e a gente está na 7ª edição do jovem senador propriamente dito. No início a gente fazia um concurso de redação e os jovens senadores não vinham a Brasília. A partir de agora, da 3ª edição, eles passaram a vir e ter essa vivência de parlamentar. É interessante que a logo do projeto é uma árvore. Por que dessa logo? Essa logomarca foi criada pela área de publicidade aqui da casa e ela tem o objetivo de simbolizar o conhecimento, que você plantando, você colhe e você tem a coisa da frutificação, Esse é o símbolo da árvore, representando o conhecimento. Erivelto, muito obrigado por ter topado falar conosco, ok? Eu que agradeço, Charles. O Senado Federal receberá no final de novembro os novos jovens senadores e logo divulgará o tema de 2018. Fique atento! E você não precisa ser jovem senador para interagir com os parlamentares. O Alô Senado é o seu canal de comunicação com os senadores. Você envia a sua pergunta e eles respondem toda sexta às 8 da noite aqui na TV Senado. Em seguida, às 8h15, eu levo você a conhecer os trabalhos das emissoras legislativas de todo o país no Parlamento Brasil. Não perca. André, 2 curiosidades sobre o jovem senador. Pode falar. Conte aí. Vamos lá. A primeira, as pessoas não imaginam, mas tem muitos projetos de lei elaborados por turmas anteriores de jovens senadores que estão tramitando no Senado. Eles passam primeiro pela Comissão de Direitos Humanos e aí, se os senadores perceberem que eles têm bom conteúdo, que eles realmente têm as características de um projeto de lei, eles dão aval e começam a tramitar. E a segunda e mais curiosa, um ex-jovem senador é hoje vereador de uma cidade no interior da Paraíba. Nossa, que bacana. Não é? Valeu, Hermes. Muito obrigado aqui pela sua participação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.